agradeço a Deus que quando o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo, eu era menino, de 12 para 13 anos. Irmãos, o Senhor me selou também com a promessa do Espírito Santo em evidência de novas línguas e tem me sustentado na sua graça até o presente momento. Tem preparado esposa, filhos, nora, genros e tem nos dado 3 netinhos também pelo cumprimento da sua palavra. Irmãos, eu quero agradecer a Deus, sou aqui de perto da cidade de Jacareí. Não trouxe saudação da nossa irmandade, mas falando com a minha esposa e alguns irmãos, trouxe e levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. No ano de 2000, o Senhor me chamou para o Santo Ministério de Diácono e com a oração da irmandade, o Senhor tem dado força de estar cumprindo o meu ministério naquilo que o Senhor tem mostrado para mim também. Querida irmandade, o Senhor traz à frente de vos contar, irmãos. Eu fui criado um menino sem pai. O Senhor levou meu pai, ele tinha 28 anos de idade, servo de Deus, músico. Irmãos, minha mãe 24 anos de idade. Eu sou o mais velho da casa, tinha 4 anos. A minha irmã 3 anos e o caçula 8 meses. Conhecemos o nosso pai somente por fotografia. Meu pai servia a Deus, moço novo. Foi acometido de uma enfermidade muito grave. Irmãos, hoje se fala em febre amarela, naquela época era febre tifo. Ele veio do interior de São Paulo, aqui da cidade de Piraju, as últimas para o Emílio Ribas, em São Paulo. Irmãos, ele ficou aqui por volta de 30 dias internado. E a nossa mãe conta para nós, irmãos, ela vindo visitar o meu pai numa tarde, junto com seu pai e meu avô. Entrando dentro do quarto, meu pai estava todo entubado, bendito é o nome do Senhor, estava ali naqueles últimos momentos da sua vida, e ela percebeu que meu pai estava murmurando um hino, e ela encostou o seu ouvido perto da boca do meu pai, e ele estava com muita dificuldade, cantando, murmurando o hino 326 do Inário 4, esta viagem farei com Jesus, meu Senhor. Bendito é o nome do Senhor. De murmurar aquele hino, minha mãe conta que ele com dificuldade segurou na sua mão e fez umas recomendações. Você é nova, 24 anos de idade, 3 crianças pequenas, 5 anos de casado, daqui não volto mais para casa, o Senhor vai me levar, mas ora a Deus para que o Senhor te prepare um novo esposo, para que ajude a criar essas crianças na doutrina, para que eles possam no futuro servir a Deus também. Minha mãe levou um choque, levou um susto muito grande, o seu pai ao lado dela, ela levando aquele susto, ela nos conta até o dia de hoje. Irmãos, ela disse assim, não é isso que eu vim aqui fazer, não é isso aqui que eu vim ouvir, eu vim aqui para te visitar e estou orando a Deus para que o Senhor tire você daqui com vida, para que junto nós possamos criar essas crianças na doutrina, mas se eu tiver que tomar esse cálice e essa for a vontade de Deus, uma coisa eu vou te prometer aqui, nunca mais colocarei outro no teu lugar. Deus há de ajudar eu criar as crianças na doutrina. Minha mãe é viúva até hoje, 80 anos de idade, 45 anos na obra da piedade, o pão de cada dia não faltou na nossa vida. Não faltou a virtude de Deus na nossa vida. Quantas vezes a minha mãe se levantou na madrugada, colocou o véu na cabeça, buscava o Senhor na oração, não tínhamos nada, a não ser uma casinha pequena, que quando chovia nós escondia debaixo da mesa, porque chovia dentro da casa. Minha mãe trabalhava na lavoura de dia, costurava à noite, mas está lá firme e nós estamos aqui hoje. Eu fiz muitas obras na vida da minha mãe, na minha vida também. Irmãos, no ano de 2009, eu fui acometido de uma enfermidade muito grave. Está aqui vários irmãos, inclusive ancião mais antigo da nossa cidade, outro ancião, nosso conservo diácono também, são testemunha do que estou falando. Fui acometido, irmãos, da síndrome do pânico, irmãos, em estado gravíssimo. Eu tremia, que nem uma brincadeira, não conseguia parar em pé. Estava no culto, os irmãos me tiravam para fora, eu perdia todo o sentido, desorganizou todo o meu cérebro. Eu fiquei numa situação, passei por vários psiquiatras,
E na última psiquiatra que eu passei foi aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo. Fiz tratamento por 1 ano e segundo a medicina, meu cérebro não voltaria a funcionar normal mais. E o Senhor tem preparado um serviço para mim, irmãos, de alta confiança, cargo de confiança, irmãos, e aquilo foi entrando uma tribulação. O Senhor preparou de fazer alguma missão na sua obra. O Senhor deu a graça de desde menino trabalhar na parte administrativa, parte contábil, financeira, irmãos, e foi acarretando muita responsabilidade, irmãos, tanto do trabalho material, como da família, e como também da obra de Deus, irmãos. Quando eu vi, entrei em pânico, e eu não tinha condições mais nenhuma, irmãos, e foi feito vários laudos, e a conclusão é que, irmãos, talvez eu precisaria ficar internado num hospital psiquiátrico, porque quando eu entrava no consultório, a crise me tomava, eu caía, eu desmaiava, me tiravam para fora da congregação. Quando eu voltava em si, não sabia o que tinha acontecido, uma situação bastante difícil. Se não fosse só o síndrome do pânico, irmão, devido ao tempo que eu fiquei, veio a depressão. Diante da depressão veio o adversário 24 horas no meu ouvido, falando coisas tenebrosas, que pela minha força não teria coragem, não teria condição de estar de pé aqui glorificando a Deus. Irmãos, era uma tristeza dentro da minha casa, minha esposa chorava, meus filhos choravam, irmãos, aquela angústia, esqueci tudo da minha vida, não lembrava de nada. Se eu fosse dirigir, entrava nas contramão, estava totalmente desgovernado. Irmãos, de repente um dia, já com quase 8 meses nessa situação, tratamento rigoroso, irmãos, eu estava deitado no sofá da minha casa num domingo à tarde. Meus filhos não ficavam muito perto de mim, porque eles começavam a chorar, a crise me tomava. Bendito é o nome do Senhor. Um dia à tarde eu estava deitado no sofá da minha casa, e chegou a minha filha, entrou, me saudou, me deu um beijo e foi para o quarto onde estava a mãe dela, e eu sozinho naquela situação, deprimido no sofá. Quando ela virou as costas, eu percebi que alguma coisa estava diferente, que ela começou a chorar, mas ela estava de costas para mim, e eu olhando para ela assim, pelas costas, veio uma voz muito forte no meu ouvido e disse assim: está vendo? Eu não te quero vivo, você vai morrer. Bendito é o nome do Senhor. Me deu uma angústia, uma aflição, um choro me tomou, um medo me tomou. A minha esposa não me deixava por nada, por recomendação médica. Irmãos, e demorou mais ou menos uns 5 minutos. A minha filha veio, despediu de mim, e a minha esposa me pegou pela mão. Fui acompanhando a minha filha pelo portão, e quando ela desceu a rua da minha casa, que ela chegou na esquina, ela olhou para trás e cerrou com a mão. Aquilo foi mais uma dor forte no meu peito. Eu olhei para cima e falei essas palavras: Senhor, que será da minha vida? Meus filhos tudo bonito, eu novo, preciso trabalhar na tua obra, tenho desejo de te servir, Senhor. Agora uma situação dessa, e ainda agora essa voz que eu não vou viver, que eu vou morrer. O que será de mim? O que será da minha família? E retornando para dentro da minha casa, naquela aflição, a minha esposa me segurando, eu já quase entrando em crise. De repente uma voz mansa, uma voz humilde, uma voz tranquila no meu coração disse assim: meu servo, não é verdade, eu te quero vivo e você vai viver. Bendito é. Foi entrando alegria, foi entrando, irmãos, aquela alegria no meu coração. Mas, irmãos, nesse tempo tinha na nossa cidade um moço, irmãos, que quando ele era criança, ele sofreu da meningite, ele perdeu a sua mente, ficou totalmente debilitado, totalmente, irmãos, que nem um mendigo, um andarilho, e ele era muito crente, irmãos, mas ele tinha uma deficiência muito grande. Ele saía da casa dele, ia para a padaria, da padaria ele sumia, ficava 30, 40 dias desaparecido, e vivia numa situação precária, fazia suas necessidades fisiológicas na sua roupa, andava que nem um andarilho, entrava na congregação maltrapilho, mal cheiroso. Quantas vezes alguns irmãos nos pegavam: tire esse rapaz daqui de dentro da igreja, vocês não estão cuidando, vocês não estão vendo, um
calor desse, um mau cheiro desse, precisa cuidar dele, não tem quem fica perto desse rapaz do culto, vocês têm que tomar providência. E muitas das vezes, irmãos, eu chamava ele em casa, dava alguma roupa, dava algum perfume, conversava com alguém da família dele, e tinha um carinho por ele, e ele falava que eu era o pai dele, que minha esposa era a mãe, porém ele era muito mais velho que eu. Mas nessa situação, quantas vezes, irmãos, fomos buscar ele em Curitiba, aqui em São Paulo, outros lugares, porque ele desaparecia, a mente dele subia, dormia na praça pública, mas ele só procurava a congregação. Todo lugar que ele ia era Bíblia e Dário debaixo do braço e congregação. Terminava o culto naquela simplicidade, e se alguém convidasse para ir para casa, ia. Se ninguém convidasse, ele dormia na porta da congregação, na praça pública, no frio, na chuva e naquela condição. E nesse tempo já fazia mais de 30 dias que ele estava desaparecido, irmãos. E num determinado domingo, levantei pela manhã, estava só eu e minha esposa em casa, tomando aqueles medicamentos fortíssimos, já por volta das 9h30, 10 horas da manhã, com aqueles medicamentos. A minha esposa arrumou um café para mim e fui até a pia para lavar a louça. Irmãos, é a nossa casa toda fechada, um quintal grande na frente, uma garagem grande, uma grade fechada lá na frente. Irmãos, e começou já pelo 9º, 10º mês da enfermidade, eu percebi que minha mente começou vagarosamente a voltar, muito devagar voltando, e eu comecei a colocar coisas para fora, lembrar da minha situação financeira, lembrar da minha vida, lembrar do ministério. Quando eu comecei a fazer algum cálculo, estava endividado, que se vendesse a minha casa não pagava dívida, e comecei a reclamar, colocar tudo aquilo para fora. Minha esposa, lavando a louça na pia, virou para mim e falou: fica em paz, toma o teu café, você trabalha desde menino, você não é preguiçoso. Isso tudo aconteceu porque foi permissão de Deus na tua vida, foi Deus que te colocou no ministério, foi Deus que permitiu a enfermidade. Nada disso vai acontecer, e se você continuar falando, continuar colocando essas coisas, você não vai sarar. Ao invés de sarar, vai piorar a tua situação. Então foi me aconselhando, dando conselho. Eu fui ouvindo a minha esposa e falei: mas é só Deus na nossa vida agora, eu vou ficar confundido, vou ficar envergonhado, trabalho em empresa de irmãos, exerço cargo de confiança, vão ficar sabendo que eu estou devendo, como posso continuar a dirigir uma empresa, vou ter que entregar meu ministério. E fui fazendo aquele montulo na minha cabeça. Irmãos, de repente, conversando assim, escutei bater palma no portão da minha casa. A minha esposa falou assim: corre rapidinho lá, vai ver quem é que está batendo palma, porque eu estou atrasada, tenho que arrumar almoço. Quando eu cheguei no portão, que eu olhei pela fresta da grade, era aquele moço todo sujo, barba crescida, mal cheiroso, naquela situação precária, todo molhado. Olhei na grade, ele estava de fora para dentro e falou: paz Deus, meu pai, eu vim visitar o meu pai. Quando ele falou aqui, eu abri o portão, dei um abraço nele. Falei: aonde você anda, que você está sumida há tanto tempo nessa situação? Sua mãe é de idade, com 90 anos, está chorando porque você sumiu. Ele falou assim para mim, que ele tinha dificuldade, não vou repetir as palavras do jeito dele, naquela simplicidade, falando tudo atrapalhado. Eu estava em missão da obra de Deus, eu estava em missão da obra de Deus. Ele só falava assim, aquele inário, aquela Bíblia debaixo do braço, num plástico. E cadê minha mãe? Quero ver minha mãe. Falei: está aqui. Levei até minha esposa. Ele saudou a minha esposa deu um abraço nele. Para resolver, irmãos, coloquei ele sentado na mesa, só eu e ele de frente comigo, e arrumei um café para ele, um lanche para ele, mas ele de frente comigo, não tomava o lanche, ficava olhando para mim, e aquilo foi me incomodando, e eu falava: toma o teu café, para você poder ir para a casa da tua mãe. E ele ficava olhando e não tomava o café. Foi aumentando a minha aflição, até que de repente eu falei para ele: toma o teu café, vai esfriar o café. Ele olhou e fixou o olho bem no meu olho e falou: por que você está triste? Você está triste? Você não é assim. Você falou para sua esposa que agora não tem jeito, vai entregar o e nada disso vai acontecer. Naquela simplicidade,
e falou desse jeito: meu Pai do céu, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, prepara dinheiro para pagar a dívida, não deixa eu pegar o ministério, Deus seja louvado. Tomou o café, foi embora. Não foi 30 dias, o Senhor me colocou em liberdade. Por completo. Voltei a trabalhar, o Senhor preparou condição, sanei a minha dívida, não vendi a casa na época, hoje o Senhor já preparou outra, o Senhor me libertou por completo. Um simples que ninguém dava nada para ele, um simples que queriam que tirasse do meio desse povo, o Senhor usou dele e profetizou a minha vida, deixou ali aquilo que Deus mandou e o Senhor me colocou em liberdade. Um mês depois voltei aqui porque tinha retorno, quando a médica chamou pelo meu nome, professora de medicina, de psicologia e de pediatria: você não é Ademir, você está diferente, você não tem mais nada, já vou te dar alta, volta para o teu trabalho e nem medicamento você precisa tomar. Já se passaram, nós estamos em 2019, 2010, voltei para o trabalho, estou aqui agradecendo a Deus e o nome de Deus está sendo glorificado. É o que Davi dizia: aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Eu agradeço a Deus por tudo, por esta força. Deus seja louvado.